Vamos então começar a estudar finalmente aquilo que eu já tenho vindo a falar em alguns dos meus vídeos, que é então a teoria dos movimentos relativos ou os movimentos relativos em si. Para o efeito, vamos analisar então o movimento de um sólido que vai ser o corpo 2, é qual está associado ao referencial S2. Então nós vamos definir três referenciais. Um referencial base, que vai ser aquele que vai ser considerado fixo, que nós, como já vimos, consideramos o S0 para o mesmo. Depois o referencial S1, que vai ser um referencial móvel intermédio neste movimento, ok? Nós estamos a considerar o movimento deste corpo em relação ao corpo 0, ou seja, um movimento absoluto, e este S1 vai ser então um referencial móvel intermédio que vai estar então solidário com este corpo 1. Vai se mover relativamente a este referencial base, mas não é solidário com este corpo 2. Depois o referencial S2, que vai ser o referencial móvel solidário do sólido, ok? Daquele sólido que nós estamos a analisar. Podemos definir então três movimentos. Um movimento absoluto, que vai ser o movimento de S2 ou do corpo 2 relativamente ao espaço fixo, que é S0. Depois, o movimento relativo, que vai ser o movimento de S2 relativamente a S1, ou o movimento do corpo 2 relativamente ao movimento do corpo 1, e depois o movimento de transporte. Este movimento de transporte vai ser o movimento do ponto de S1, ok? Um ponto representado neste sistema de eixos, que no instante considerado vai coincidir com um ponto em análise S2. Então o ponto em análise é, por exemplo, aqui este ponto P, e este movimento de transporte vai ser o movimento deste ponto P no referencial S1. E isto claramente relativamente a S0. Outra maneira que nós podemos dizer também pode ser que este movimento de transporte vai traduzir o efeito que o movimento do referencial S1 vai ter sobre o movimento final deste ponto em análise, que é o ponto P. Podemos, para perceber aqueles três tipos de movimentos, ver aqui o exemplo de uma pessoa que está a andar dentro de um autocarro, ok? O autocarro está com uma velocidade V e essa pessoa dentro do autocarro está com também esta velocidade V, mas é diferente porque é azul. Muito bem, o que é que vai acontecer? O movimento absoluto deste corpo 2 da pessoa vai ser um movimento total relativamente a um referencial que está cá fora, por exemplo, sentadinho ou olhar para lá para dentro. O movimento relativo desta pessoa em relação ao autocarro vai ser simplesmente o movimento desta pessoa a andar dentro do autocarro, e nós, se quisermos pensar isso em termos de velocidades, é como se nós estamos a considerar então o movimento relativo 2-1, é como se nós imobilizássemos este corpo, ou seja, meio que o autocarro parava, e o movimento relativo dessa pessoa em relação ao autocarro vai ser então esse movimento dessa pessoa a andar lá dentro. Depois temos o movimento de transporte, que vai ser então o movimento do autocarro em relação aqui a este observador que está fixo. E repara, nós sabemos então que depois o movimento total dessa pessoa vai ser a soma do movimento de transporte mais o movimento que ela tem relativamente ao auto. Agora interessa-me estudar então as velocidades à luz da teoria dos movimentos relativos, e para o efeito vou definir aqui esta construção vetorial. Vou dizer que OP, sendo o P a velocidade, o ponto cuja velocidade nós queremos estudar, vou dizer que é a velocidade de movimento absoluto do corpo 2, que é o movimento relativo do corpo 2 relativamente a um referencial que está fixo, S0, e ele vai ser então definido por estes dois vetores, ou A, sendo o A então um ponto no nosso referencial intermédio, no nosso corpo intermédio, aliás, mais então o vetor AP. Eu vou derivar ambos os membros da equação, e repara que se eu quero então o movimento absoluto, eu vou estar a derivar em relação a zeros, ou seja, em relação a um referencial fixo. Isto aqui vai-me dar diretamente a velocidade que eu quero saber, que é a velocidade do ponto P que pertence ao corpo 2 relativamente a 0, ou seja, a velocidade do ponto P no movimento 2,0, e é expressa então em S0. Este segundo termo vai-me dar então a velocidade deste ponto, que é o ponto A, no seu movimento, que é um movimento relativo a 0. Porquê? Porque eu sei que o ponto A vai ser então um ponto do corpo 1. E está então a ser derivado em relação a 0, vai ser no movimento 0. Esta derivada aqui já não vai ser assim tão imediata, porque se vocês repararem, o ponto A não é um ponto solidário ao referencial S0. Então nós vamos ter que ir procurar este valor através do teorema das derivadas relativas. Sendo isto AP, eu meio que adivinho que ele vai-me aparecer então num movimento relativo 2,1, porque o ponto A é solidário do referencial S1 e o ponto P é solidário do referencial S2. Então eu quero ver a velocidade do ponto P nesse mesmo movimento 2,1, representada no mesmo
sistema de eixos. Eu sei que vai-me ser dado então por a derivada deste vetor. Vou derivar então o vetor AP relativamente ao referencial S1 em S0, então aplicamos o teorema das derivadas relativas. O primeiro termo é a derivada deste vetor em relação a zero, que se repararem é aquilo que nós estamos à procura, e depois vai aparecer então aqui este produto vetorial, em que aqui esta velocidade angular é construída assim, desta maneira, como nós já vimos em vídeos anteriores. Se o que eu quero aqui é este termo, então o que eu vou fazer vai ser resolver esta expressão em ordem a este termo. Vou passar aqui este termo para o outro lado, ou seja, para aqui, e vai ficar então aqui com o menos. Mas repara, eu já sei que se eu meter aqui um mais, posso trocar então os movimentos relativos. Então eu vou substituir este valor aqui nesta expressão, ficando assim desta maneira, e vou rearranjar de maneira a aparecer-me então aqui estes termos. Isto nós sabemos através da equação de Mosey que este termo aqui, esta expressão, vai corresponder à velocidade do ponto P no movimento 1,0. Chegamos então a esta expressão muitíssimo importante que nos vai relacionar a velocidade de P no movimento 2,0 com a velocidade de P no movimento relativo com a velocidade de P no movimento de transporte. O que é que esta expressão nos diz? Nos diz que, neste caso, a velocidade de P no movimento 2,0 vai ser igual à velocidade de P no movimento 2,1, que é o movimento relativo, mais a velocidade de P no movimento 1,0. Mas vamos reparar aqui uma coisa. Estas duas velocidades meio que fazem sentido, porque o ponto P é solidário então do corpo 2, do referencial 2, mas aqui reparem, nós temos velocidade de P no movimento 1,0, mas nós vemos que P não vai pertencer ao corpo 2. Então o que é que vai ser esta velocidade? Esta é, entre aspas, uma velocidade imaginária de um ponto P que é solidário do referencial S1, ok? E que coincide naquele instante com o ponto P verdadeiro que é solidário do corpo 2. Então nós podemos dizer que estes dois pontos P de facto pertencem ao corpo 2 e são solidários com o referencial S2, mas este ponto P não é um ponto diferente, ocupa a mesma posição no espaço. Então eu de facto posso dizer que estes pontos P aqui, estes dois primeiros, vão ser solidários com o corpo 2 e do referencial S2. Este ponto P já não, vai ser solidário com o referencial S1, mas em cada instante vai ocupar a mesma posição no espaço que estes ponto P. Se acharem isto muito confuso para já, não tem mal que vocês vão, depois quando a resolução de exercícios, pararem para pensar um bocado naquilo que vocês estão a fazer, vão perceber isto melhor que eu estou a dizer, e depois também já vamos ver através de um exemplo. O importante é saber utilizar então esta relação para a resolução de exercícios. Vamos demonstrar aqui uma propriedade das velocidades que nós já tínhamos visto em vídeos anteriores, mas que não sabíamos o porquê de podermos fazer assim. Agora, com a teoria dos movimentos relativos, vamos perceber o porquê. Eu vou considerar aqui a velocidade de P no movimento 2,1 e vou então fazer uma decomposição nos movimentos 2,0 e 0,1. Fazer a mesma coisa aqui, neste caso para o 2,0, vai aparecer o 2,1 e o 1,0. Repara, já temos aqui aquilo que as duas coisas que eu quero relacionar, então nós vamos juntar estas duas equações dizendo então que este é igual a este e vamos substituir esta expressão então aqui. O que é que vai acontecer? Ficamos com isto, repara, estas duas velocidades são iguais, vamos cortar, ficamos então com esta igualdade a zero. Passamos para o outro lado e obtemos facilmente que a velocidade P no movimento 1,0 vai ser igual a menos a velocidade P no movimento 0,1, que é o movimento contrário. Aquilo que nós verificamos para as velocidades vai-se também verificar para as velocidades angulares, ou seja, a velocidade angular do movimento 2,0 vai ser igual à velocidade angular do movimento 2,1, que é o movimento relativo, mais a velocidade angular do movimento 1,0, que é também a velocidade angular do movimento de transporte. Posto isto, nós conseguimos fazer, entre aspas, contas entre torçores. Lembra-se que os torçores então era aquilo que nos definia o conhecimento de um movimento, ou seja, eu posso dizer que o torçor do movimento 2,0 é somarmos o torçor do movimento 2,1 com o torçor do movimento 1,0, ou seja, somar este vetor com este e somar este vetor com este e obtemos então o torçor do movimento 2,0. Mas vocês podem estar a perguntar, mas quais é que são os movimentos que eu posso então meter aqui para utilizar esta expressão? Nós podemos meter qualquer movimento. Se nós considerarmos, por exemplo, um movimento relativo qualquer 3,1, eu posso decompô-lo em qualquer movimento. Posso imaginar um corpo 5 e posso dizer que este movimento é decomposto no movimento 3,5 no movimento 5,1. Ou seja, neste caso ficaria que a velocidade de P no movimento 3,1 seria igual à velocidade de P no movimento 3,5 mais a velocidade de P
no movimento 5-1. Ou seja, se eu tenho o movimento inicial, este primeiro número vem para aqui, este segundo número vem para aqui e depois estes aqui meio que na diagonal vão ter que ser iguais. É como se fosse uma espécie de regra da cadeia aplicada então aos movimentos relativos. Eu posso então decompor o meu movimento na quantidade de movimentos que quiser. Por exemplo, aqui podia vir um 2, aqui podia vir um 0 e ficaria o movimento 3-1 é igual ao 3-0 mais o 0-1 e por aí adiante. E não precisava ser necessariamente só em 2, eu podia meter aqui um 1, depois metia aqui um 2, depois metia aqui um 5, por exemplo, e ficava então velocidade de P 3-1 mais um 2, mais velocidade de P no 2-5, mais velocidade no 5-1. Desde que seguimos sempre esta regra, nós podemos então decompor nos movimentos que quisermos. Podemos agora ver as acelerações. Eu podia aqui estar a demonstrar, mas era uma demonstração muito demorada e a base é a mesma da demonstração anterior, por isso acho que não há necessidade de estarmos a fazer isso. Vamos passar diretamente à expressão para os movimentos relativos no caso das acelerações. Então eu vou dizer que a aceleração do 1 ponto P no movimento 2-0 vai ser igual à aceleração do 1 ponto P no movimento 2-1 mais a aceleração do ponto P no movimento 1-0. Repara que isto até agora é muito parecido com as velocidades, mas depois vai aparecer aqui um novo termo que vai ser um produto vetorial entre a velocidade angular do movimento de transporte mais pela velocidade do ponto P no movimento relativo 2-1. Este termo que aparece aqui vai ser então chamado de aceleração de Coriolis, que vai representar o efeito que a mudança da direção da velocidade relativa Vp2-1, que é o que aparece aqui, o efeito que vai ter então na aceleração que nós estamos a determinar. Nota que se não fosse esta aceleração de Coriolis, nós podíamos escrever uma equação para as acelerações semelhante à equação das velocidades que nós vimos para os movimentos relativos. Nós só podemos fazer isso, de escrever uma equação semelhante no caso do movimento de transporte, que neste caso é 1-0, ser um movimento de translação. Porquê? Porque eu sei que nos movimentos de translação a velocidade angular é nula, pois ele não roda, está apenas a transladar, ou seja, isto aqui ia ser 0, o termo de aceleração Coriolis ia ser 0. No caso então de o movimento de transporte ser um movimento de translação, nós podíamos escrever então uma coisa parecida com estas, porque este termo ia cortar e íamos ficar apenas com isto, que ia ser semelhante então ao caso das velocidades. Será que à semelhança do caso das velocidades eu posso dizer que a aceleração do P no movimento 1-0 vai ser igual a menos a aceleração de P no movimento 0-1? Vamos então verificar isto. Eu vou escrever a aceleração de P no movimento 1-2, segundo então aqui a teoria dos movimentos relativos, aplicando esta expressão, e a mesma coisa para a aceleração de P no movimento 1-3. Escolhi aqui dois movimentos entre aspas arbitrários, mas foi só para aparecer então aqui este, que se vocês repararem é ao contrário, e nós vamos conseguir então ver se esta condição se verifica. O que eu vou fazer é substituir isto nesta expressão, ok? E fica assim desta maneira. Isto aqui nós podemos cortar, fica aqui aquilo que nós queremos avaliar, e depois reparem que nos vai surgir então estes termos entre aspas a atrapalhar aqui a nossa demonstração. Muito bem, nós só vamos poder dizer isto no caso de o movimento 3-2 e respectivamente o movimento 2-3 se tratar de um movimento de translação, porque nesse caso nós sabemos que as respectivas velocidades angulares vão ser nulas, o que implica que este produto vetorial também é nulo, então ficamos apenas que 0 vai ser igual à aceleração de P no movimento 3-2 mais a aceleração de P no movimento 2-3. Assim nós de facto podemos dizer isto, mas na condição do movimento que nós estamos a avaliar ser então um movimento de translação. No caso de não ser um movimento de translação, nós víamos que iriam aparecer então aqui estes termos de produtos vetoriais, e não sendo um movimento de translação, este termo aqui da velocidade angular ia ser não nulo, ou seja, não se iria verificar à partida esta condição. Recapitulando, só podemos dizer isto quando o movimento 3-2 barra movimento 2-3 se trata então de movimento de translação. Se o 3-2 se for translação, obrigatoriamente o 2-3 também é translação. É tudo por este vídeo, movimentos relativos. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.